queridos, podem sentar em nome de Jesus. Podem sentar em nome de Jesus. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade e dizer aos amados irmãos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 41: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Nós estamos aqui nesta noite porque o Senhor tem nos sustentado. O salmista vai dizer: eu me deitei e dormi, eu acordei porque o Senhor me sustentou. Fala para o seu irmão: e você está aqui porque o Senhor tem me sustentado. Eu trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Raimundo Reis. Eu também louvar a Deus pela vida do pastor presidente José Lima e sua esposa e família. Que o Senhor continue abençoando de uma maneira toda especial. Presbítero Edivaldo, que eles fizeram este convite especial. Louvar a Deus também pela vida do pastor Ademar, meu amigo, e a congregação Filadélfia. Amém, irmãos? Amém. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Também quero louvar a Deus pela vida do presbítero José de Fátima. O presbítero José de Fátima, ele me aconselhou muito quando eu aceitei a Jesus. Ele deu muitos conselhos. Eu louvo a Deus pela vida dele. Hoje a gente estava lembrando dele, sua esposa. Deus abençoe. Amém, irmãos? E eu quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja. Amém? Amém. Queridos, fiquem de pé e abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós vamos estar lendo o capítulo de número 4 e o versículo de número 16 a seguir. Fiz algumas anotações aqui para estar lendo com vocês. Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Console o seu irmão e fala para ele: Jesus vem. Podem sentar, meus amados irmãos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo,
Ele tem me despertado nesses últimos dias para me falar sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a temática desta festividade, que está ligado ao arrebatamento da igreja. Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo de número 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E antes de tentar explicar o texto que lemos, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você seja muito sincero ou sincera consigo mesmo. Você acredita no arrebatamento da igreja? Eu vou perguntar mais uma vez. Você crê de fato que Jesus está voltando? Quantos aqui acreditam? A palavra arrebatar no latim é rapere, que dá a ideia de transportar de uma parte para outra parte. Vou repetir. De uma parte para outra parte. A palavra arrebatamento no grego significa harpazo, que no seu original vai significar arrancar de uma parte para outra parte. Ou seja, arrancar da terra e levar para o céu. Fiquemos atentos, pois brevemente Jesus vai nos tirar deste mundo de trevas e vai nos levar para um céu de luz. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção nessa esperança. Em Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 18, Paulo vai dizer: porque por mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu costumo dizer, eu costumo afirmar que pregar sobre santidade, que está ligado a renúncias, pregar sobre a cruz de Cristo, que está ligado a sacrifícios, e principalmente sobre o arrebatamento da igreja em um mundo que está ligado no material e muitos desligados do espiritual, está se tornando, ou eu posso afirmar que já se tornou, um grande desafio para nós pregadores. Por que, presbítero Murilo? Porque são mensagens que não mexem com a tua emoção, e sim com a razão da tua fé. Mensagens estas que não estão ligadas ao evangelho da prosperidade, sim ao evangelho da verdade. E nós não fomos chamados por Deus, vocacionados por Deus, para pregar o que o povo quer ouvir, e sim o que o povo
de apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem espiritual, um homem que teve a sua vida totalmente voltada para a presença de Deus. Ele sabia, ele entendia espiritualmente, pastor Delmar, a importância de se anunciar a volta de Jesus. Paulo, um homem de Deus, ele sabia da importância de se anunciar aos ouvintes, aos irmãos, aos desviados, a vinda de Jesus. Essa carta aos Tessalonicenses, onde nós lemos o texto básico nessa noite, ela possui 5 capítulos, e em cada capítulo Paulo vai anunciar o retorno de Jesus. No capítulo de número 1 e o versículo de número 10, Paulo vai dizer: e esperar dos céus a seu filho. E esperar dos céus, olha para cá, não perca o foco, olha para mim, olha para cá. E esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, se faltar energia, nós presta energia. Se você quer ficar comigo aqui nessa noite entendendo que Deus tem um propósito nessa festividade, que Ele ministrou no coração de alguém, do pastor, de alguém, para falar sobre o seu retorno, que Ele quer você de prontidão, Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. No capítulo de número 2 e o versículo de número 19, porque qual é a nossa esperança? Ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também, se puder me devolver esse microfone, fico grato, meu príncipe. Porventura não sois vós também diante do Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Capítulo de número 3 e o versículo de número 13, para confortar o vosso coração, para que estejais em santidade, irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda do Senhor, com todos os seus santos. E no penúltimo capítulo, o capítulo de número 4 e o versículo de número 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós não precederemos aos que dormem. E no último capítulo, o capítulo de número 5 e o versículo de número 23, e o mesmo, prepara glória, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo dentro para fora, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, glória, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus vem. Os católicos ou o catolicismo, eu quero que minha voz alcance alguém que está dentro de casa nessa noite. Os católicos ou o catolicismo, eles acreditam no purgatório, sim, mas eles não têm respaldo bíblico, é doutrina de homens. Os espíritas ou espiritismo, eles acreditam na reencarnação, sim, acreditam, mas eles não têm respaldo na palavra de Deus, aleluia. Mas nós pentecostais, assim, os assembleanos, é esse povo mesmo, o campo do Espírito Santo em Copacabal, o campo de Morada Nova, eu acredito. Você acredita
que brevemente Jesus voltará. Nós temos esta esperança, porque foi uma promessa que Jesus fez. E só para animar, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, faria ou falaria ele e não confirmaria. Ele vai confirmar, ele vai confirmar. Mas faz olhar com essa criança que dá glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus tem algo especial na tua vida, aleluia. Nós temos essa esperança, porque foi uma promessa que Jesus fez. Em João, no capítulo de número 14 e o versículo de número 1, Jesus vai dizer e afirmar: ei, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E no mesmo capítulo 14 e o versículo de número 18, ele vai dizer: e não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E não vos deixarei órfão. Quando o período da grande tribulação se iniciar, a igreja estará no tribunal de Cristo, recebendo o galardão. Jesus é assunto aos céus, e agora o Espírito vai usar o escritor aos Hebreus, meu pastor Ademar, no capítulo 10 e o versículo de número 37, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, o que há de vir virá, e não tardará. Quantos têm essa esperança? Quantos têm essa esperança? Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando ele foi assunto aos céus, os discípulos estavam tristes, estavam atônitos, olhando para as alturas. Aparecem dois anjos, aparecem dois varões vestidos de branco e diz assim: varões galileus, por que estáis tristes? Por que estáis atônitos? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim como foi um dia, ele volta. Eu vou te explicar. Quando ele voltar, o sofrimento cessará. Quando ele voltar, a hipocrisia cessará. Quando ele voltar, as enfermidades cessarão. Quando ele voltar, o teu corpo será transformado em um corpo glorioso, incorruptível, e você receberá a presença dele em sua plenitude. O Espírito de Deus, ele vai curar pessoas aqui da alma e da carne. Antes desse congresso terminar, o Espírito da verdade, ele vai trazer luz a alguns entendimentos aqui nesse congresso, antes deles se encerrar, porque tem muitas pessoas se perturbando, tem muitas pessoas perdendo a paz, tem muitas pessoas se sufocando na ansiedade.
E a palavra ansiedade é estrangulamento. Tem muitas pessoas se sufocando. E o Espírito Santo vai fazer você entender que enquanto você está se sufocando com as coisas dessa terra, com as coisas transitórias, com as coisas terrenas e mortais, você vai desfalecendo. Mas quando você está esperando a volta de Jesus, tendo convicção dessa esperança, você vive na terra com o pensamento no céu. Levante a tua mão que eu recebo uma direção do Espírito aqui nessa noite. Levante a tua mão que eu recebo uma direção do Espírito aqui nessa noite. O Espírito de Deus está dizendo: eu delibero sobre a tua vida da minha graça agora. Você vai sentir o gozo da salvação agora, e ela vai cobrir esse momento difícil que você está passando e chegou aqui. Receba a minha presença agora, 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 agora. Em nome de Jesus. Pastor Damar, o pregador falou para mim: entra no YouTube e assiste as mensagens sobre o arrebatamento. Você vai ver que o povo quase não dá glórias a Deus. Você vai ver que é uma mensagem que não tem muitas raízes. Eu fui para o YouTube assistir. Eu fui para as igrejas e preguei. Eu percebi que em parte ele estava certo. Eu estou voltando para casa na minha bicicleta na época. E o Espírito de Deus falou comigo. Quem nasceu de novo, quem nasceu da água e do Espírito, quem foi regenerado, quando ele ouve pregações sobre o arrebatamento, a sua alma se alegra. Ele sabe que ele está de passagem, ele é um peregrino, e que a cidade dele é no céu. Vou ver quem nasceu de novo aqui. Deixa eu ver quem foi regenerado aqui. Eu profetizo, eu estou recebendo isso aqui agora, pastor Demar. Eu profetizo. Quem quiser levantar, nunca levante. Eu profetizo nessa noite que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não será enganada por mensagens que só mexem com a emoção e com o ego, com chave de carro, vassoura ungida, multiplicação do pé de feijão, mas ela andará convicta. Tenho que vigiar porque ele voltará. Tenho que suportar porque ele voltará. Receba essa profecia nessa noite. Eu dou 5 minutos. Você sabe que a Bíblia possui 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 do Novo. Você sabe. E no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, a Bíblia vai encerrar o cânon sagrado, dando ênfase, relembrando, alertando, alegrando o coração da igreja sobre esta promessa. Já no começo do livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 11, que é o tema da nossa festividade: eis que cedo venho. Repita comigo: eis que cedo venho. E no último capítulo,
O último capítulo deste livro, o capítulo de Apocalipse, capítulo 20, verso 7, ele vai afirmar: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia desse livro. Verso 12, para ganhar tempo: eis que cedo venho. Seja curado agora pelo poder da palavra. Seja curado agora pelo poder da palavra. Seja curado agora pelo poder da palavra. Feche os teus olhos. Levante a tua mão. Por fé, por fé. Levante a tua mão. Feche os teus olhos. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo número 20 afirma: eis que cedo venho. Verso 17: e o Espírito e a noiva dizem: vem, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Para falar essa parte aqui, eu já anotei aqui. Eu queria que você entendesse bem essa parte aqui, eu anotei aqui. Para mim, tentar explicar para vocês esse tema. Todas, olha para mim aqui, irmãos. Todas as profecias, presta atenção, acerca do nascimento de Jesus, todas se cumpriram. Presta atenção. Se você ler o livro do profeta Isaías, capítulo 53, você verá todas as características de Cristo, presta atenção, se cumprindo no Novo Testamento. Não tinha parecer, era desprezado, os homens o desprezaram, foi ferido, foi moído, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, não abriu a sua boca. Se cumpriu. Cerca de 500 a 700 anos antes de Jesus aparecer, o profeta Miqueias diz o lugar que Jesus ia nascer: e tu, Belém, presta atenção, Efrata, pequena entre as milhares de Judá, de ti virá o rei. Jesus nasce em Belém, também se cumpriu. Zacarias capítulo 9, verso 9, profecia com mais de 500 anos antes de Cristo. Zacarias diz a maneira que ele ia entrar em Jerusalém: o teu rei vem a ti sobre o jumentinho. Exatamente, a entrada triunfal de Jesus também se cumpriu. Segura aí, Isaías capítulo 7, verso 14, o profeta profetiza: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será, conjugação verbal, futuro, e o seu nome será Emanuel, que traduzido, Deus conosco. Não, agora, Jesus nasce de uma virgem, também se cumpriu. A palavra vai se cumprir. E no capítulo 9, verso 6 de Isaías, a glória, porque um menino nos nasceu, sim, e os filhos se nos deu, e o principado estava sobre os seus mãos, seu ombro, e o seu nome será, conjugação, futuro, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é hoje o nosso maravilhoso, o nosso conselheiro, o nosso Deus forte, o nosso príncipe da paz, e nos levará para a eternidade. Pastor Adelmar, meu príncipe, se todas as profecias do Antigo
se cumpre no novo sobre a primeira vinda de Cristo, o nascimento de Cristo. Então é verdade, brevemente ele voltará. Brevemente ele voltará. Brevemente ele voltará. Brevemente ele pega a tua Bíblia, levanta a Bíblia, levanta. Oh, Deus, o que é isso? Levanta a Bíblia, levanta. Levanta a Bíblia, levanta. Ela se cumpre. Ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela é lâmpada. Ela é água, a vitamina. A palavra é guia, a palavra, a palavra, a palavra. Se cumpriu. Só que deu um porém, vai ser. A segunda vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja será diferente da primeira. Porque na primeira vinda Jesus veio de uma virgem, Virgem Maria, mulher santa e impotente para ensinar. Na segunda vinda, ele virá buscar uma virgem. Na primeira vinda, ele veio como homem, mas na segunda vinda, ele virá como Deus em sua plenitude. Na primeira vinda, ele veio como réu, mas na segunda vinda, ele virá nos ares como rei, oh glória! Na primeira vinda, Jesus veio para morrer, mas na segunda vinda, Jesus virá para reinar com poder e glória. Na primeira vinda, ele veio com o corpo material, furar as suas mãos, colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, mas na segunda vinda, ele virá com o corpo glorificado. Para glória, para glória. Na primeira vinda, Jesus veio fazer a promessa, mas na segunda vinda, ele virá cumprir a promessa de nos levar para o céu de glória. Oh Jesus, Jesus, o Espírito está aqui. O Espírito está aqui. O Espírito, quantos têm essa esperança? Quantos têm essa esperança? Pastor Ademar, estudando um pouco sobre essa doutrina escatológica, com várias ramificações profundas, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi primeiro, a Bíblia fala mais da segunda vinda de Jesus do que da primeira. A Bíblia menciona a segunda vinda de Cristo 1527 vezes. No Antigo Testamento, a Bíblia vai mencionar 318 a 319 vezes referências bíblicas contundentes relacionadas que ele vem arrebatar. Dos 24 livros, dos 27 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 Apocalipse. Dos 27 livros, 24 deles anuncia Jesus voltará. Esta promessa está de pé. Eu já ensinei. Quem está esperando a volta de Jesus é diferente. Anda diferente, fala diferente, se veste diferente, se congrega diferente, é submisso diferente, não é autônomo,
Eis que venho sem demora. Ele vem em primeiro tempo. Eis que vem em primeiro tempo. Sem demora, segundo tempo. Guarda o que tem, terceiro tempo. Para que ninguém tome a tua coroa, quarto tempo. Eu não vou entrar aí nessa história. Irmão Murilo, e antes dele voltar, o que eu faço? Faça a obra de Deus com todas as tuas forças. Eu estava dentro do meu carro e eu falei: Espírito Santo, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar de menino, tenho que dar atenção para a mulher, tenho que visitar, tenho que orar, tenho que cuidar de serralheria, tem isso, tem aquilo. O que é que eu vou fazer, Senhor? Porque o nosso tempo é não ter tempo. O Espírito Santo falou para mim: vai lá na casa São João que eu vou falar contigo lá dentro. É uma casa que vende material de enxerga, essas coisas, tá? Quando eu entrei lá dentro, eu fui orando em espírito. Perguntei: será que eu estou ficando doido? O Espírito Santo falou assim: compra panfleto sem medidas. Eu comprei esse panfleto, vou vender o carro. E nós que estamos na liderança temos a linha de frente. E se não ficar na linha de frente, outro vai ficar na linha de frente sem autoridade. Eu entrei no caminho com a minha esposa e comecei a entregar os profetas. Comecei a entregar. E as pessoas brigaram. Eu estava um pouco já, falei: vou pregar nos donos. Eu fui atender o celular e ele começou a pregar. Eu falei: Jonathan, não prega aqui dentro. Eu não sabe, né, pastor Leandro? Não sabe se pode, se não pode, se vai atrapalhar, ele não sabe. Aí o rapaz que estava sendo evangelizado, o senhor olhou para mim e falou assim: não fala isso! Deixa ele pregar para mim. E quando eu olho para trás, o povo sedento, lendo o profeto. E eu fui entregando o profeto, andando para. Olha, pastor profetinho, bom dia, tudo bem? Deus te abençoe. Seja abençoado. Fui entregando o profeto. E nós estamos em campanha na igreja. Onde quando eu comecei a orar, minha voz cessou. E eu comecei a gritar pelo Espírito da verdade. E o Satanás falava para mim: amanhã tu vai pregar com qual voz? Se eu não pregar, Deus levanta outro para pregar. Mas eu vou orar aqui, como se Jesus fosse voltar hoje. Faltou energia e nós começamos a gritar, ficamos sem energia a orar. Eu fui para casa pastoral orando. Quando eu olho para mim, quando eu olhar, hoje o Espírito Santo falou assim: eu vou te ensinar uma outra coisa. Eu orando ontem, o Espírito Santo falou: me ensinar isso hoje. Quando eu estou saindo, o Espírito Santo falou assim: volte para os profetas. Eu peguei o jeito meu carro. Aí eu fui entregar os profetas para um grupo, está até lá no meu status. Aí o Espírito Santo falou assim: Murilo, se os crentes não anunciarem a minha palavra, se eles não estiverem conectados com a minha volta, eu vou usar até os incrédulos e os desviados. Vai, mas como assim, Jesus? Entrega os profetas. Eu não peguei, pastor. Quando eu vou voltando, o Espírito Santo fala: volte lá, entrega mais panfleto para ele e fala para eles: entrega esse panfleto para alguém. Você. Aí o menino me dá dois, eu vou entregar para minha professora. Aí o outro: vou entregar para minha mãe. Aí o outro: vou entregar para meu amigo fulano de tal. Aí o outro: também vou entregar para aquela menina. Aí o outro começou a brincar, né? O adolescente começou a brincar, né? Aí foram tomando da minha mão os panfletos. Aí tomou um, tomou dois, eu fiquei sem panfleto, pastor. Eu tava aquele
Aquele montezinho que a gente compra e foi dando. Eu falei, meu Deus, a expressão que você está vendo aí? Eu vou dar estratégia para os salvos. Eu vou dar estratégia para os que se posicionarem para pregar a minha volta. Aí eu peguei, encostei na beirada de um caminhoneiro. Eu fui lá no caminhoneiro e preguei. Irmão, só aceita o profeta aí. Aceitou o profeta. Quando eu saio, irmão, ele aí buzinando, pum, pum, pum. E eu, meu Deus, o que? Quando eu olho, era ele na carreta, o trânsito parado, no semáforo e no caminho. Ele colocou os pés assim em cima do carro e foi, leva assim, colou. E o pessoal da põe ele lá, ouvindo. Ao Espírito ministrou, está distanciado da minha presença. Ele meteu a primeira, foi sair, eu falei agora. E ele falou, profetiza. E eu falei, eu profetizo a tua libertação em nome de Jesus. Eu profetizo a tua libertação em nome de Jesus. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. É mistério. Deus é Deus de mistério. Estende as mãos para a tua casa, vai. Estende as mãos para a tua casa, vai. Eis que eu vos dou poder para pisar na serpente e nos escorpiões e em toda a força do diabo. O Senhor está te dando autoridade nessa noite. O Senhor está revertindo a tua coluna nessa noite. Liberta o nosso lar agora. Não vai ser preciso mandar ele embora. Quem vai ter que ir embora é Satanás. Deus vai te curar agora. Pastor Damar, me ajuda aqui, meu príncipe. Pastor Damar, me ajuda aqui, meu príncipe. Coloque a mão sobre ela, coloque. Coloque a mão sobre ela, coloque. Levanta a tua mão, 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 levanta a tua mão. Imagina ainda, eu fui hoje para casa estudar. E o Senhor falou, fala para aquele conjunto que eu vou liberar dons espirituais sobre ele. Levanta a mão pela fé. Receba o dom da palavra agora. Receba o dom da palavra agora. O Espírito de Deus te chamou. O Espírito de Deus. Pastor Damar, eu encerro aqui. Olha para mim aqui, isso aqui é o que eu aprendi com os pregadores. Só falta 30% das profecias se cumprir, segundo eles. A gente aprende com o próximo. Eu pregava que todas já tinham se cumprido. Mas estudando, se aprofundando, eles falam que são 30%. Pastor Napoleão fala com o nome deles. Presta atenção. Olha a expressão, se falta só 30%, então falta pouco. Então, se falta pouco, tem que acelerar. E o Satanás está mais do que acelerado. Presta atenção. No capítulo 3, quando Nabucodonosor joga os 3 jovens lá, ele chama os homens mais fortes. Processo de morte. Então, o que está vindo aí é chumbo grosso. Se Satanás ele tem uma pistola e um canhão, chegou o tempo dele usar o canhão. Eu vou falar isso aqui, não é buscando uma espiritual, querendo ser espiritual. Eu sou um miserável e um pecador. Vai ser esses últimos dias. Mas não se revertir na presença do Espírito Santo. Nós não entrar no nosso quarto com a vassoura e um rolo, um pano e um balde, limpar nosso quarto, tirar a poeira do quarto e buscar a Deus em oração. Nós não iremos suportar. Todo mundo aqui tem a sua realidade. E nessa noite, por fé, o Espírito vai te revestir de poder. Eu estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando de mais 5 minutos. Bota mais um pouquinho de água para mim.
Eu vou pegar a melhor galinha para matar para o Senhor jantar na minha casa. Eu vou dar o meu melhor para o Senhor, porque o Senhor vai lá. E eu não quero me constranger com a sua presença. Estou usando o Senhor. Jesus está vindo aí. Você está preparando o que para Jesus? Charás, decor, revelarás. Eu quero convidar aqui na frente. O presbítero Johnny falou para mim: Murilo, nunca foi tão difícil orar como nos dias atuais. Murilo, presbítero Murilo, nunca foi tão difícil jejuar como nos dias atuais. Nunca foi tão difícil ler a Bíblia como nos dias atuais. Se pudesse falar para estrondar o mundo assim, ó. Mas a graça nos alcança e despedaça esse jugo do inferno. Fica de pé. Cantora, pastor, só permite ela cantar mais uma, meu príncipe. Se não permite, não me constrange, não permite? Pode sim, obrigado. Deus me deu uma visão que vai derramar sobre a vida desses jovens aqui o dom da pregação. E eu convido os jovens aqui. Jesus. Jesus. Pastor Delmar, tem um poder, pastor Delmar. Tem um poder, meu pastor Gisalina. Tem um poder, pastor, tem um poder, Adelmar, muito forte, que ele está esperando o arrebatamento. Que poder é esse? Que heresia é essa? É o poder que vai impulsionar, o ponteiro do relógio escatológico. É isso? Quando a igreja for arrebatada, o ponteiro começa a rodar e inicia o período da grande tribulação. Calma aí, mulher de Deus, calma aí, meu príncipe. E quando esse relógio começar a girar, iniciará o período da grande tribulação. Alguns profetas, em uma linguagem figurada, eles falam que o sangue vai dar na vida dos cavalos. Um dia terrível. A morte não será encontrada. E eu convido você que está aí atrás a se reconciliar, você que está distanciado, antes que esse poder se solte por cima do tempo. Olha para mim. Eu quero convidar aqui na frente quem quer receber essa autoridade para orar de uma forma profunda. Quem quer voltar ao primeiro amor, tem desejo, mas não tem vontade. Dê um passo e vem aqui na frente, por favor. Xará, chegou. Rabacan, deremahans. Xabacan, deremahans. Não, eu poderia fazer um convite que ia mexer com a tua emoção. Não. Porque vem chumbo grosso e mas você vai estar revestido com a presença do Senhor Jesus. Canta enquanto o povo vem. Vai descer uma glória aqui muito forte. Vai descer uma presença aqui muito forte. Fica firme no propósito. Aleluia, Deus. Jesus voltará. Levante a tua mão. Tu vai receber uma presença aqui muito forte. Fica firme. Olha para mim. O maior que está contigo. Sabe que para você é especial. Porque se minha pergunta, mas isso é verdade. Estou te provando para te aprovar depois. Por ti, meu filho, eu faço o que for. O Espírito de Deus vai te usar grandemente. Eu vim aqui. Sabe que você é especial. Conheço minha tua luta, mas isso é verdade.
Estou te provando pra te aprovar depois. Eu te Por apresento. ti, meu filho, eu faço o que for. Coloque a mão no seu coração, coloque. Lamentou. É, meu irmão, é a volta de Jesus. Até desistir, você pensou. Mas te digo, não faça isso. Ai, meu Deus. Pois isso tem que passar. Mas em breve estarei voltando a minha igreja a buscar. Em nome de Jesus. E aquele que venceu na cruz, vamos vencer a batalha, irmãos. Os vivos e justos andar na unção. Você é um vaso precioso pra Deus, e Ele não abandona o seu. Essa batalha não é tua, ela é do Senhor, e é Ele que te mata e vai ser um vencedor. É somente confiar e acreditar, pois a vitória é tua. Em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos. A vitória é tua em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. A vitória do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Filho. Isso tem que passar. Mas em breve estarei voltando a minha igreja a buscar. E aquele que vencer comigo virá morar. Vamos vencer a batalha, irmãos. Unidos e juntos andar na unção. Você é um vaso precioso para Deus, e Ele não abandona o seu. Essa batalha não é tua, ela é do Senhor, e é Ele que te mata e faz você um vencedor. É somente confiar e acreditar, pois a vitória é tua. Aleluia, a vitória é tua em nome de Jesus. A vitória é tua. A vitória é do povo de Deus. Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vai receber a tua vitória. Aleluia, glória a Deus. A vitória é tua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita comigo, Jesus vem. Jesus vem. O irmão Valdeci, eu quero ele que louvou no lindo, Marcelo. Vem cá. Eita glória. Eita, remanabachai. O Senhor vai operar aqui. Irmão, Deus tem algo aqui nessa noite. Segure na mão do teu irmão, segura. Eu vejo libertação aqui nessa noite. Aleluia. Remanabachai. Segure na mão do teu irmão. Todas as correntes sejam desfeitas agora. Toda corrente agora. Segura na mão do Pega teu agora irmão. suas bagagens em nome de Jesus. Bate e retira. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, oh glória. Em nome de Jesus, segura na mão do teu O irmão. Senhor está aqui. Aleluia. Segura na mão do teu irmão, segura. Deixa o Espírito dirigir o culto. Antes do pastor falar, não para a glória dele, eu faço fisioterapia, ele não sabe. Ontem à noite eu passei a noite quase sem dormir. E eu falei, Senhor, me cura. E eu sou milagre, cada dia o Senhor tem me curado. E eu dei algo cervical. Mas eu digo que nessa noite eu recebi a minha cura.
Eita, Remanabachai, porque o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor vai arrancar câncer aqui nessa noite. Remanabachai. O Senhor vai operar aqui nessa noite. Aleluia. Deus já está começando a trabalhar aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está agindo aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar aqui agora. Há uma unção de Deus sobre a nossa vida. E só a unção de Deus para fazer uma obra na vida dessa mulher. O Espírito Santo falou para mim, desce do púlpito e ore por ela. E a irmã aqui falou, ore por ela. E o Senhor falou comigo, chame a igreja para orar por ela. Eu não vim aqui fazer um show. Eu vim aqui salvar. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. A unção que diz que é dar São Júlio. Eu não vou te empurrar. Espírito do inferno que quer roubar a paz dessa alma, desta vida. Depressão do inferno, ansiedade maligna, insônia, tu não dorme direito. A paz de voltar a viver vai voltar hoje. Estenda as mãos, deixa se manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem para a igreja, ora comigo, em nome de Jesus. Solta a alma dela agora. Rai, Chei, Kou, Rabacan, Araia, Legião. Tu vai sair da vida, deixa ela cair, não vai deixar, solta, deixa ela deitar. Em nome de Deus, ela cai, bora pôr no chão. Rai, Chei, Kou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rabacan, Araia. Surianderai, eu estou aqui nessa noite. Charás, decor, Ramã. Eu me faço presente aqui nessa noite. Pode soltar ela, pode soltar ela, pode soltar ela. Ei, solte ela, pode soltar ela. Por que vocês pararam de orar? Eu quero 2 obreiros aqui me ajudando agora. Eu quero 2 obreiros aqui me ajudando. Vocês estão com medo de quê? Vem aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me ajuda, legiões. Deus ou não? Eu quero 2 obreiros aqui me ajudando. Fique de boa. Isso. Isso. Vem cá. Isso. 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 Cadê? Eu quero mais um obreiro aqui. Me ajuda. Eu chamei aqui na frente quem queria viver uma vida de oração e muitos não vieram. Já caiu outro aqui no chão. Epa, problema. Nós estamos saindo da oração. Eu quero mais 2 obreiros aqui. Pega meu terno aí. Pode deixar rasgar meu terno. Pode deixar rasgar meu terno. Vai cair mais obras em demônio deles, obreiro dessa. Vai cair mais pessoas aqui.
Em nome de Jesus. Respeita